Oi, tudo bem? Seja bem-vindo novamente à playlist aí Café em Dados aqui no meu canal Avinidados. Eu sou Gessé e hoje a gente vai falar sobre aonde são estocados os dados. Há um tempo atrás eu joguei fora uma grande quantidade de cadernos que eu tinha. Cadernos que eu juntei da época da escola, do colégio e da universidade. Não tinha mais lugar para guardar os cadernos e também estava ficando pesado, estava ocupando muito espaço. Eu acho que todo mundo já passou por isso, teve que jogar alguma coisa fora, cadernos fora. Esse exemplo do caderno, ele é muito próximo aos dados. Imagine que cada linha que você escreveu é uma informação, é um dado que você colocou em uma folha e depois de um determinado momento aquele caderno encheu, você comprou outro e guardou aquele caderno antigo em algum lugar. Os dados são o recurso mais primitivo da informação. Se você tiver poucos dados, por exemplo, sobre uma pessoa, ele não vai ocupar muito espaço. É como se você escrevesse numa folha de papel algumas informações, alguns detalhes, alguns dados, e aquilo não ocupa muito espaço. Mas com o tempo, o monstro cresce e ocupa espaço, não só digital, como o caderno, o exemplo do caderno, como também físico, um guarda-roupa que não cabe mais os tantos cadernos que você ainda tem, e aí você acaba jogando fora. Só que no mundo da informação, onde os dados valem dinheiro, não se pode perder em dados. E isso já fica para o próximo vídeo, hein? Esses lugares onde se armazenam os dados são chamados de bancos de dados. Meu café ficou pronto. Esses bancos de dados costumam ser divididos em duas partes. A parte física, onde vai ser armazenado os bancos de dados, e também o sistema que vai gerenciar toda essa parte física. Aqui nesse vídeo, a gente vai falar só sobre a parte física, que é a parte computacional em si. Eu quero explicar para vocês aonde são armazenados os dados, aonde são estocados os dados. Então a gente vai falar só da parte física, certo? A partir da década de 60 se sentiu a necessidade de armazenar os dados de uma forma mais organizada, porque antes disso era armazenado só em arquivos. Quando eu falo em arquivos, é folha, papel mesmo, para se tornar mais rápido e viável de visualizar, se obter a informação e a partir daí o conhecimento, se viu a necessidade de organizar esses dados de uma forma mais computacional, mais dinâmica. O banco de dados mais comum é o banco de dados no formato relacional, onde uma tabela guarda dados que se relacionam com outra tabela e assim por diante. Um exemplo disso, você tem uma lista de produtos. Aí você vai ter uma tabela com todas as características desse produto e com todos os produtos da sua empresa. Esse produto, ele está relacionado a uma matéria-prima, ele está relacionado a uma venda também. Então, matéria-prima já é uma outra tabela, venda também é uma outra tabela que vai estar relacionada com uma tabela consumidor ou cliente, que também faz parte aí do seu banco de dados. Então, é um conjunto. O banco de dados é um conjunto de entidades, objetos, relações, enfim, de dados que estão se relacionando entre si. Isso dentro do paradigma do formato banco de dados relacional. Existem outros vários tipos de dados que dependem da característica dos dados em si, que são banco de dados orientado a objeto, banco de dados orientado a coluna, bancos de dados geográficos, enfim, existe uma série de bancos de dados que depende do seu objetivo. Logo,
Hoje, qualquer pessoa pode sim ter o seu banco de dados. Basta você ter o seu computador pessoal e ter um softwarezinho que vai instalar esse banco de dados na sua máquina e você já consegue começar a desenvolver o seu primeiro programa, que vai se alimentar desse banco de dados e também vai alimentar esse banco de dados. Então, todo mundo pode ter o seu próprio banco de dados. O problema é quando o monstro começa a crescer. E aí, onde são guardados toda essa informação? Num primeiro momento, você pode guardar todo o seu banco de dados da sua empresa, do seu sistema ou da sua universidade, enfim, em um pequeno computador. Vai funcionar, mas até o momento. Se o negócio começar a crescer, você vai precisar expandir a capacidade de armazenamento. E aí, onde você vai colocar isso? Em servidores preparados para isso, que empresas oferecem, empresas trabalham só com isso, ou você tem a opção de deletar dados antigos. Novamente, depende do objetivo do negócio. Se você não se importa com a história da sua empresa, se você não se importa com o fato histórico, então você pode deletar. Mas eu e muitas outras pessoas não acham que isso seja uma ótima ideia para se fazer, né? Até porque se aprende com o tempo, então apagar informações não é a melhor saída. A partir daí, os dados que são recursos não táteis começam a ocupar espaço, e mais espaço, e mais espaço. Com isso, se tem os grandes depósitos ou data centers espalhados pelo mundo afora. E são realmente armazéns, são depósitos com grandes computadores, não como antigamente, que era computadores, um só computador ocupava a sala inteira. Hoje são vários microcomputadores que podem caber numa sala. Esses depósitos não podem ficar perto de ruas ou grandes avenidas para não existir nenhum tremorzinho, sabe quando passa um caminhão na rua e treme a rua? Então isso não pode ter, porque essas máquinas que guardam os seus dados, o meu dado, tá guardando esse vídeo e tudo mais, elas são extremamente sensíveis à temperatura e à vibração, porque dentro do computador existe um disco rígido que gira a altas velocidades para ler e escrever os dados no disco. E aí, com o tempo, esses tremores danificariam as máquinas e tornaria todo o negócio de armazenamento de dados muito mais caro do que já é. Hoje em dia, os grandes data centers estão localizados em regiões que têm um clima bastante frio, que aí já ajuda a economizar no custo de resfriamento das máquinas. Logo, os dados eles podem ser armazenados em qualquer lugar, dependendo apenas da quantidade de dados de que você deseja guardar. Você agora mesmo, nesse momento, assistindo pelo telefone ou pela TV, já tem uma certa quantidade de dados guardados nesses dispositivos. Mas no caso de uma empresa onde tem um grande volume de pedidos, essa empresa vai sentir a necessidade de armazenar dentro do seu escritório ou fora do seu escritório todos esses dados, obviamente de forma segura e garantida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar e também de dar o like. Se você não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo à lista Café em Dados. Toda segunda-feira às 20 horas, com uma xícara de café, a gente vai estar falando tudo sobre dados. Então não esqueça de apertar o sininho para receber as próximas notificações dos novos vídeos. Tchau e até a próxima!